Fala quarenteiros, quarenteiras, beleza com vocês? Como vocês estão? Se cuidando aí? Eu sou o professor Jefferson Comin, esse é o canal Eu Nutricionista e a gente vai falar hoje sobre gliconeogênese, tá bom? Antes de continuar, não esquece de se inscrever no canal, já deixa o seu joinha aí. Se você não tiver curtido a aula, você vai lá e tira ele no final, tá bom? Não esqueçam de comentar também aí as suas dúvidas, tá? Isso é muito importante para que eu possa ajudar vocês. É impossível você estar assistindo tudo aí e tá manjando já tudo de primeira, tá? Tenho certeza que você está ficando com dúvidas. Pergunta aí que eu te respondo, beleza? Então vamos nessa. Bom pessoal, então a gente vai falar hoje sobre gliconeogênese, tá? O que é a gliconeogênese? A gente vai obter uma nova glicose, tá? A gente vai obter uma nova glicose a partir de uma coisa que não é glicose. Só você analisar a etimologia da palavra, o significado da palavra. Gliconeogênese. Glico faz referência ao quê? Faz referência à glicose. Neo significa novo, tá? Uma nova. E gênese, surgimento, síntese. Então a gliconeogênese é a síntese de uma nova glicose. Só que antes da gente falar disso, eu quero mostrar para vocês a relevância da tal da gliconeogênese, tá? Lembrando que essa é uma aula que eu dividi em duas partes, e essa é a parte 1 que a gente vai falar da relevância da gliconeogênese. Você tem que saber que tanto carboidrato, quanto proteínas, quanto lipídios, eles conseguem nos fornecer energia. E isso não é novidade pra gente, né? De maneira que se a gente pegar os carboidratos e quebrar esses carboidratos, nós conseguimos obter monossacarídeos, sobretudo glicose, tá? Se a gente pegar as proteínas, a gente quebra essas proteínas e conseguimos obter aminoácidos. E os lipídios, se a gente quebrar esses lipídios, nós conseguimos obter ácidos graxos. Esses três componentes, tanto carboidratos, quanto proteínas, quanto lipídios, eles conseguem alimentar o tal do ciclo de Krebs, que a gente já viu, que é o ciclo do ácido cítrico ou ciclo tricarboxílico. Tudo isso a gente já viu, tá? Eles podem, esses três caras, tanto glicose, quanto aminoácidos, quanto ácidos graxos, podem fornecer acetil-CoA pra gente. Esse acetil-CoA entra no tal do ciclo de Krebs. Os aminoácidos, alguns desses aminoácidos conseguem entrar como intermediários do ciclo de Krebs, mas eu não vou falar disso agora com vocês, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente é que esses três nutrientes, os monossacarídeos, a glicose, os aminoácidos e os ácidos graxos, conseguem alimentar o ciclo de Krebs. E qual que é a grande relevância de alimentar, de fornecer subsídio para o ciclo de Krebs? É que através do ciclo de Krebs nós vamos obter GTP ou ATP, tanto faz, como você vai chamar ele, e também nós vamos obter NADH mais H+, e FADH2. E esses dois caras são derivados de vitamina B3 e B2, niacina e também riboflavina, respectivamente, né? Esses dois caras, eles vão lá para a cadeia de transporte de elétrons, fosforilação oxidativa, respiração mitocondrial, cadeia respiratória, enfim, como você vai chamar ele. Esses dois caras, eles vão lá para a cadeia respiratória. E aí, na cadeia respiratória que nós vimos, acho na aula retrasada, eles vão nos fornecer ATP, adenosina trifosfato, que é a energia que eu quero. Então nós sabemos que os três nutrientes conseguem fornecer energia. Só que qual que é o grande problema? Lá no nosso corpo, existem algumas células que elas utilizam preferencialmente um único substrato energético. Elas preferem esse substrato energético do que outros, tá? Se a gente parar para pensar o nosso encéfalo, ele consome cerca de 120 gramas diariamente só de carboidratos, tá? Se a gente for ver as nossas hemácias, elas vão consumir ali cerca de 30 gramas, tá? Então assim, é muito carboidrato, só para a gente pensar nesses dois tipos celulares. As células do encéfalo vão consumir aproximadamente 120 gramas por dia de carboidratos, e as nossas células do sangue, as hemácias, elas vão consumir cerca aí de 30 gramas diariamente, tá? E dentro do gasto energético, isso aí representaria cerca de 20% do seu gasto energético diário, tá? Então vamos supor que você consome 2.000 quilocalorias por dia, sendo que 20% dessas 2.000, ou seja, 400 quilocalorias, vão ser só para suprir as necessidades desses tecidos. Isso tem que ser de carboidrato, porque esses tecidos eles vão preferir ali utilizar os carboidratos, a glicose como substrato energético. Só que tem um grande problema. Qual que é o grande problema? O grande problema é que você não está comendo a todo momento, né? Pelo menos eu espero não. Agora no momento de quarentena a gente está comendo bastante, né? Mas eu espero que não, né? Senão vai ficar mais fácil
depois que você terminar a quarentena, a gente vai ter um problema de obesidade, né? Começa a se pular a pessoa do que dá a volta, né? É porque a gente vai sair meio gordinho dessa quarentena. Então a gente não come, não tá comendo a todo momento. O que acontece? O nosso corpo, ele consegue estocar glicose na forma de glicogênio, que é uma via metabólica que a gente vai aprender. Então imagina que eu pego uma molécula de glicose junto com outra, com outra, com outra, com outra, com outra e assim por diante. Eu formo o que nós chamamos de glicogênio, tá? E onde eu consigo estocar o tal do glicogênio? No fígado, que nós vamos chamar de glicogênio hepático, ou então no músculo, que é o glicogênio muscular. Jura, né? Não me diga! O que acontece? Quem faz a manutenção da nossa glicemia, ou seja, quem fornece glicose para o nosso sangue, para que esse sangue consiga fornecer essa glicose e distribuir para os tecidos, é o glicogênio hepático e não o muscular. O muscular vai guardar glicose só para o músculo, tá bom? Isso aí é muito importante saber. O glicogênio hepático vai fornecer glicose para todos os tecidos, inclusive para o músculo, tá? Fornecer glicose para todo mundo. Só que esse estoque de glicogênio, ele dura, e não dura para sempre, tá? Ele dura um determinado tempo. A gente sabe que vai durar ali por volta de 8 horas esse estoque de glicogênio hepático. Ou seja, se você comer agora, se encher seu glicogênio hepático, deixar seu fígado cheio de glicose, tá? Você conseguiria ficar em jejum por 8 horas, fazendo com que esse glicogênio hepático distribua glicose ali para todos os tecidos. Só que depois dessas 8 horas, o que você vai fazer? Seu encéfalo vai parar de trabalhar? Suas hemácias não vão trabalhar mais? É claro que não, né? O que acontece? À medida que o seu glicogênio hepático vai acabando, o seu fígado ele fala, eu preciso produzir mais glicose, tá? Porque está acabando o meu estoque aqui, eu preciso produzir mais glicose. E aí então, o seu fígado começa a fazer a tal da gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É o surgimento, a síntese de uma nova glicose. Então, glico faz referência à glicose, neo, nova, e gênese, síntese, surgimento. Tá? Então, vamos lá, qual que é a grande problemática aqui? A grande problemática é que eu tenho carboidratos no meu corpo. Esses carboidratos no meu corpo, eles vão fornecer glicose, esse glicogênio no meu corpo vai fornecer glicose para os meus tecidos. Só que tem tecidos que eles preferem utilizar só a glicose como substrato energético, e não proteínas e lipídios. Tá? Eles vão utilizar preferencialmente a glicose. Jefferson, me dá um exemplo desses tecidos. O seu encéfalo e as hemácias do seu sangue. Tá? Elas precisam ali de glicose. Só que os estoques de glicose que você tem no seu corpo eles são limitados. Se a gente for ver o glicogênio hepático, vai durar ali por volta de 8 horas. Isso sem a gente considerar, por exemplo, durante o exercício. Tá? Durante o exercício pode ser que dure menos. Com certeza vai durar menos. Tá? O que acontece? À medida que esse glicogênio hepático vai diminuindo, o seu fígado fala, eu preciso produzir mais glicose de algum lugar. E aí começa a fazer a via metabólica conhecida como gliconeogênese. Tá? Dá uma olhada na tela aí que eu fiz alguns slides para esquematizar tudo isso para vocês. Então pessoal, olha só que loucura que eu fiz aqui. Tem lá os carboidratos, proteínas, os lipídios. Os carboidratos fornecem glicose, as proteínas, aminoácidos e os lipídios, ácidos graxos. Esses caras eles conseguem fornecer acetil-CoA. Lembra que os aminoácidos não necessariamente vão fornecer acetil-CoA, mas de maneira geral fornecem, tá? Esse acetil-CoA consegue entrar no ciclo do ácido cítrico, ciclo tricarboxílico, ou ciclo de Krebs. O mais popular é falar ciclo de Krebs, né? E lá dentro do ciclo de Krebs nós vamos obter NADH mais H+, e FADH2. Esses caras eles vão para a cadeia respiratória, e lá na cadeia respiratória nós vamos conseguir obter o bendito do ATP, adenosina trifosfato, que é a energia. Tá? E aí, de novo, qual que é o grande problema? Tem alguns tecidos que eles vão utilizar como principal substrato energético carboidratos. Quem são eles? Encéfalo e as hemácias. Tá? Melhor exemplo para vocês. Volto a olhar para a tela aí. Então nós temos lá o encéfalo e as hemácias utilizam como principal substrato energético carboidrato, glicose, tá? Você fala, Jefferson, mas a gente não estoca glicose no nosso corpo? Estocamos. O que a gente faz? Nós pegamos lá a glicose, levamos para o nosso fígado e a gente começa a juntar uma glicose na outra. E nós formamos o tal do glicogênio, tá? Glicogênio hepático. Esse glicogênio hepático, ele consegue fazer a manutenção da glicemia durante um tempo, tá? E consegue fornecer glicose para o sangue e essa glicose é distribuída entre os tecidos, tá?
que acontece? Deu uma falhada aqui. Só no fígado que a gente vai ter esse glicogênio? Não. Lá no nosso músculo, nós conseguimos pegar glicose e estocar essa glicose no músculo, também na forma de glicogênio, tá? Só que esse glicogênio do músculo ele vai fornecer glicose só para o músculo. O que acontece? Como que eu gosto de brincar com os meus alunos? Eu falo que o músculo ele é egoísta e o fígado ele é altruísta. Porque o músculo ele guarda a glicose só para ele, tá nem aí para os outros, tá? Já o fígado guarda a glicose para ele, mas sobretudo para os outros tecidos, tá? Volto a olhar para a tela aí. Nós temos lá o glicogênio, esse glicogênio fornece a glicose só para o músculo. E aí, muitas vezes essa glicose que é quebrada lá no músculo, ela se converte em lactato, fermentação lática, que nós já vimos, tá? Pessoal, e como que nós vamos fazer para obter glicose a partir de outros componentes? Como que eu vou obter uma nova glicose? Como que eu vou fazer a gliconeogênese, tá? O que acontece? Nós vamos obter essa gliconeogênese a partir de aminoácidos, tá? E também a partir do lactato. Volto a olhar aí para a tela. Bom, pessoal, imagina que você está fazendo, sei lá, um exercício ou que você está durante o jejum, enfim. O que acontece? Lá no nosso músculo, nós temos proteínas. E essas proteínas, quando nós quebramos nosso músculo, nós conseguimos obter aminoácidos. Então, o reservatório de aminoácidos que a gente tem muito importante lá é o nosso músculo, tá? No nosso corpo é o nosso músculo. Quando nós quebramos esses aminoácidos, nós conseguimos obter um aminoácido chamado alanina, tá? Pessoal, esse processo que eu estou descrevendo para vocês nós chamamos de proteólise. Eu pego uma proteína, quebro ela e obtenho aminoácidos, tá? A gente não vai falar muito a fundo dela agora. E uma outra coisa é que eu estou usando como exemplo a alanina, mas praticamente todos os aminoácidos conseguem percorrer esse caminho, exceto dois, a leucina e a lisina, tá? De resto, os outros conseguem fazer o mesmo caminho. Volto a olhar aí para a tela. O que acontece? Peguei lá dos aminoácidos, peguei a alanina, lá no músculo isso, tá? Essa alanina cai na minha corrente sanguínea e chega no meu fígado. Sim, o símbolo eu nutricionista é um fígado, para você que não sabia. E aí, como nós bem sabemos, a alanina ela tem lá um grupo amino. Nós tiramos esse grupo amino que vai fornecer amônia, tá? Só que a amônia não é legal para o nosso corpo. A gente vai transformar essa amônia em ureia. Só que você tem a alanina. Nós temos a alanina, eu tiro o grupo amino, tá? E eu obtenho a amônia, que está representado aí para vocês como NH3+, tá? O que sobra da alanina vai ser o piruvato. Já ouviu falar dessa molécula, tá? O que é importante saber? Que esse NH3+, essa amônia, ela é tóxica. A gente vai entrar no ciclo da ureia, nós vamos obter ureia, e aí ela vai ser eliminada através da urina, essa ureia, tá? Mas olha aí para o piruvato. Eu quero que vocês parem aí e fiquem olhando para o piruvato. Só que uma coisa que a gente já conversou é que o nosso músculo consegue guardar glicose na forma de glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular fornece glicose, tá? E aí durante várias contrações musculares ali, essa glicose ela pode ser convertida em lactato. Esse lactato cai na nossa corrente sanguínea e esse lactato vai então para o fígado. Uma vez no fígado, esse lactato é convertido em piruvato, tá? Pessoal, o que eu quero que vocês lembrem? Que cada molécula de glicose tem 6 carbonos, tá? E cada piruvato tem 3 carbonos. O que eu vou mostrar para vocês é que nós vamos obter uma molécula de glicose utilizando piruvato. Então, de novo, cada glicose tem 6 carbonos e cada piruvato tem 3 carbonos. O que a gente vai fazer? Nós vamos obter uma molécula de glicose. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quantos piruvatos eu vou precisar para fazer isso? É óbvio que eu vou precisar de 2 piruvatos, porque cada um tem 3 carbonos e uma glicose tem 6 carbonos. Volto a olhar para a tela aí. Então nós pegamos o lactato, convertemos em piruvato. O que acontece? Esse piruvato pode ser convertido em glicose. Lembra, eu vou precisar de 2 moléculas de piruvato para obter uma glicose. Tudo isso lá no fígado, tá? Isso que é a tal da gliconeogênese. Então, olha aí a gliconeogênese acontecendo. Eu obtive uma glicose a partir de uma coisa que não tem nada a ver com glicose. A partir de um lactato ou então a partir de um aminoácido, tá? Isso que é a tal da gliconeogênese. E aí essa glicose que você obteve no fígado, o
O que pode acontecer com ela? Ela pode ser utilizada pelo fígado, ela pode ser estocada no fígado, ou essa glicose pode cair na sua corrente sanguínea e voltar para os tecidos. Volta a olhar para a tela aí. Então, ó, essa glicose que você obteve no fígado, ela pode ser estocada na forma de glicogênio hepático, ou então até mesmo cair na sua corrente sanguínea. Essa glicose pode voltar para o seu músculo, e o seu músculo utilizar, e aí se repete como se fosse um ciclo, tá? A gente chama isso de ciclo de Cori. Ou então, essa glicose pode ser utilizada pelas hemácias, pelas células do seu sangue, ou pode ser utilizada pelo seu encéfalo. Então, pessoal, olha aí a grande relevância que a gliconeogênese tem para o nosso corpo. A gliconeogênese é a forma pela qual nós obtemos uma nova glicose a partir de componentes que não tem nada a ver com glicose, como, por exemplo, o lactato ou então os aminoácidos. Beleza? Isso foi a parte da aplicação desse conteúdo para vocês, a relevância desse conteúdo para vocês. Na próxima aula, quer dizer, na mesma aula, só que na parte 2, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo do ponto de vista bioquímico, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha, se inscreve aí no canal. Eu vou deixar aí para vocês as minhas redes sociais e também o meu site se você quiser me conhecer um pouquinho melhor. Tranquilo? Então, por hoje é só. Deu uma bugada aqui. Por hoje é só. Falou, até mais!